Oi, tudo bom? Eu sou o Bruno. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o porquê pode ocorrer a queda sem nenhum aviso prévio de pontes e viadutos no Brasil. Primeiro, para começar esse assunto, a gente deve entender que mundialmente a gente tem basicamente, três tipos de materiais. São eles cerâmicos, metálicos e os polímeros, tá? Cada um deles tem características diferentes, tá? E o que a gente tem quando a gente... Por que eu estou falando disso, né? Porque o concreto armado nada mais é do que um material cerâmico junto com um material metálico. Então dá uma olhada aí como é que funciona um material cerâmico. Notem que o material cerâmico ele não tem uma zona plástica, né? Somente uma zona elástica, sendo considerado então assim um material frágil. Agora dá uma olhada como é que funciona um material metálico, tá? A gente tem aí uma barra de aço e ela está sendo tracionada, né? O material metálico então possui uma zona elástica e plástica, né? O que acaba sendo considerado então um material dúctil. Então o que acontece é que a gente acaba aliando dois materiais, um material frágil, cerâmico, e um material metálico que tem a ductibilidade. E a gente tem um material único, né, que é o concreto armado, um dos materiais mais utilizados no mundo. Perfeito, né? A gente tem o melhor dos dois mundos ali, né? Um material que resiste a grandes resistências à compressão, o concreto, né, que é muito mais barato do que o aço. E a gente tem a barra de aço ali que está suportando as resistências de tração e flexão. Ok, agora dá uma olhada como é que estão os estados das nossas pontes aí ao longo do Brasil. Foram algumas fotos que eu peguei da internet mesmo. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: se o aço que a gente tem está começando a ocorrer a corrosão, a gente está perdendo a seção, né? Então a gente começou a fazer esse cálculo, né, o cálculo estrutural para uma viga de uma certa dimensão, e aí quando a gente verifica também os vergalhões, os aços também são de uma certa dimensão, o que acontece é que a gente acaba perdendo a seção por conta da corrosão dessas armaduras, é o que a gente vê aí na maioria das pontes e viadutos ao longo do Brasil. E se a gente tem essa perda de seção, perda do tamanho, né, do volume, né, desse aço, obviamente a gente não tinha calculado para isso. O que acontece é que ele pode estar chegando muito mais rápido nessa zona de escoamento, nessa zona onde ele pode se romper, tá? Isso obviamente apresenta uma grande fragilidade para a nossa estrutura como um todo, né? Ela vai ter que se readequar a essa distribuição de energias ao longo de toda essa ponte ou viaduto, e isso obviamente vai sobrecarregar alguns pontos. E nesse momento a gente vai depender de quem? Nada mais do que nosso amigão lá, o concreto, né? O concreto, como a gente já viu, material cerâmico, portanto frágil. Agora vocês entenderam porque a qualquer momento pode cair uma ponte ou um viaduto, conforme a gente viu aí em Brasília, tá? Normalmente por conta desses fatores, né? A gente está trabalhando com dois materiais, um deles frágil, outro dúctil. Se a gente tem o dúctil que já está numa situação precária, né? Obviamente que vai depender então somente do material frágil. O material frágil não avisa quando ele vai romper, ele simplesmente rompe e se estardalhaça, né? Qual que é a solução? A solução nada mais é do que fazer a manutenção preventiva ou manutenção corretiva. Nesse caso aí dos viadutos que já apresentam problemas, a manutenção corretiva. No caso de novos viadutos, a manutenção corretiva ela gasta muito menos dinheiro, né? Tu vai lá, simplesmente contrata um técnico e verifica, ou uma equipe, né, técnica, né, e verifica um viaduto como um todo, uma ponte como um todo, e essa equipe vai verificar quais são os problemas que estão ocorrendo e já vão agir antes de ocorrer um problema ainda maior, né, que vai ter que gastar ainda mais dinheiro. Então é isso, a gente fica por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.